eu sou a Gabi Ameto e hoje o assunto é metas. Ano passado, bem no final do ano, eu fiz um vídeo contando se eu tinha cumprido minhas metas do ano anterior e quais seriam as metas desse ano. E agora eu vim repetir esse feito, eu vim contar pra vocês se eu cumpri tudo que eu prometi e quais serão as minhas novas metas. Antes de começar a falar tudo, eu quero compartilhar com vocês um aprendizado que eu tive sobre fazer metas, que é que você tem que tomar cuidado em sair colocando projeto em cada meta. Por que eu digo isso? Porque esse ano eu cumpri várias metas, só que ao mesmo tempo eu não cumpri, porque o nome do projeto era outro e coisas aconteceram e eu não dei continuidade a esse projeto. A hora que chegar lá vocês vão entender. Mas nesse ano, a hora que eu for falar as minhas metas, eu vou tentar manter projetos abertos, a não ser que eu tenha certeza absoluta que eu vou fazer aquele projeto. Só para vocês não se sentirem perdidos, eu coloquei sempre uma ordem que é escrita, revisão, publicação, estudo. Então todas as metas vão estar nessa ordem para vocês não se confundirem, para ficar bonitinho. E vamos, sem mais enrolação, para as metas, se eu cumprir ou não. A primeira coisa que eu me comprometi a fazer, era meio óbvio, já que eu estava com um projeto em andamento, era finalizar danificados até fevereiro. Eu assumo que quando eu coloquei fevereiro, eu sabia que eu ia acabar em janeiro, mas eu tava com medo de não conseguir e me senti frustrada. E aí eu me dei um mês a mais. E acontece que ele nem foi necessário, porque eu consegui terminar em janeiro e, gente, foi um caos. Porque o meu computador deu PT e eu sempre salvava na nuvem, no Drive, e chuta que deu defeito exatamente em um dia que eu não tinha salvado, então foi estranho porque eu passei um tempo muito grande com a história incompleta. Porque eu sabia que o HD estava salvo, eu só precisava de um outro computador para colocar ele, e eu não tinha naquele momento. Eu só tinha um notebook muito antigo, muito ruim, que eu estava usando para escrever. Eu finalizei o livro nele, eu baixei o arquivo do Drive, dei uns espaços, coloquei trecho que falta, mais espaço, e continuei a história. Então demorou algum tempo para mim sentir que a história estava completa. Foi só quando eu consegui um novo computador, que o HD entrou nele, e eu tirei meus arquivos, que eu fiquei tipo, terminei o livro realmente, e principalmente eu não perdi todos os meus arquivos de livro. Sim, eu tenho todos os arquivos que eu escrevi no Drive, só que algumas coisas, assim, eu fui burra e não coloquei. Obviamente agora eu coloquei. Depois desse susto, eu fiquei muito cuidadosa com isso. Eu coloco no Drive praticamente todo dia. Sim, eu esqueço alguns e eu tô ciente que vai ser nesses dias que meu computador vai pifar, mas ele é novo, então eu espero que demore muito. Tô me enrolando, gente, eu sou muito faladeira. A minha próxima meta seria escrever a continuação de Danificados, que o nome, assim, seria Estilhaçados. Todos os nomes têm, assim, um nome parecido. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a escrever. É um livro que iria se passar anos depois do primeiro livro, ia mostrar o que aconteceu com ele. Só que o final que eu dei para os personagens no primeiro livro deixava inviável um segundo. Então, eu tava escrevendo a cena e eu falo, gente, os meus personagens não fariam isso. O final que eu dei para eles deixou meio impossível uma continuação. No caso, um reencontro, uma reaproximação. Porque não tava crível, sabe? Minha personagem nunca ia aceitar ele. Ela iria ver ele e falar, sai da minha vida, sai daqui, some! Mas eu continuei a escrever. Eu escrevi umas 50 páginas e foi horrível até que eu desisti. E falei, não, chega. Eu sei que o primeiro livro, ele se sustenta sozinho. Ele é uma história fechada. A única coisa que eu vou ter que mudar é o epílogo, porque aí o epílogo eu quero que mostre o que aconteceu com ele 7 anos depois. Mesmo não tendo história, eu quero que vocês vejam o que acontece. E principalmente, eu acho que eu vou trocar nome. Por quê? Vamos lá, na história de Danificados / Estilhaçados. Quando eu tive a ideia, eu queria que fosse parte 1, parte 2, no mesmo livro. E aí eu comecei a planejar a parte 1, que ficou com mais de 30 capítulos. Eu falei, beleza, né? É livro 1, livro 2. E sempre foi estilhaçado. Sempre. Eu sempre quis esse nome, eu sempre amei. E aí eu decidi colocar no livro 2, porque teoricamente o livro 2 seria meu preferido. Isso não aconteceu, então provavelmente em algum momento ainda eu vou transferir o nome para esse livro que já está escrito. Mas você está me perguntando, então você não cumpriu a meta? Sim, eu não cumpri a meta de escrever Estilhaçados. Porém, eu escrevi 2 livros no ano de 2021. Em fevereiro eu escrevi uma noveleta. E depois, em 4 meses, que orgulho desse tempo, eu escrevi uma fantasia que, por enquanto, o apelido dela está sendo A Vilã. Então, é aquela coisa, né? Eu não cumpri a meta por ter o nome de um projeto que eu não fiz, mas eu cumpri a meta. Parabéns pra mim mesma. E quando eu
tava fazendo essas metas, eu calculei que eu ia escrever esses tratados em mais ou menos 6 meses, que foi o tempo que eu escrevi danificados. Então eu falei, gente, ó, eu vou terminar em fevereiro, mais 6 meses, tenho um tempo aí, tem meses, né? Então vou colocar pra mim começar um projeto. Eu não tinha a intenção de terminar, eu não ia terminar em 4, 5 meses que faltava. Poderia ter terminado, né? Mas não era uma obrigação. E a minha meta seria apenas começar o projeto que eu denominei de Restaurados, que, né, tem que ter o mesmo nome que os outros. Esse seria um spin-off do segundo livro, de uma personagem do segundo livro, que eu, no início, assim, eu tava super animada, mas era fogo de palha, eu não tinha nada da história, nada planejado, eu não sei porque eu coloquei pra escrever. Foi justamente pra terminar a história desse mundo. Mas, como vocês já podem ver, não teve estilhaçados, então se tornou inútil a história, porque eu faria um spin-off de uma personagem em outro tempo, que ninguém ia conhecer, eu já não tinha ideia. Então, eu simplesmente ignorei a existência dele e foi, assim, a melhor decisão da vida. Então, novamente, eu teoricamente não cumpri uma meta. Porém, eu comecei uma história que foi a continuação de Vilã, que eu denomino de Vilã 2. Sim, eu tenho problemas com apelidos de livros, eles são sempre péssimos, mas eu tenho que chamar de alguma coisa porque eu sou péssima para nome. Ou eu tenho a ideia que em seguida ela vem com um nome, por exemplo, Pequenos Desejos, eu tive a ideia, e no meio da ideia já estava o título. Então, esse foi fácil. Agora, a Vilã tá sendo um desafio. Eu tenho um nome, mas eu não quero falar porque às vezes eu mudo. Não tô totalmente certa. Tô assim, 90%. Então foi isso. É outra meta que eu não cumpri, mas tecnicamente cumpri, né? Coisas assim que me irritaram no meio do ano, porque eu falei, nossa, eu não tô terminando nada, porém tô terminando tudo. E passando assim pra minha próxima fase, assim, porque de escrita eu já tinha colocado todas as minhas metas. A minha outra meta seria terminar a revisão de Subversão. E aí eu vou precisar de uma explicação pra vocês. Eu sou uma escritora, pelo menos eu era, não, ainda sou, péssima pra revisar, tô melhorando. Mas antes, quando eu encarava a minha escrita como hobby, eu não revisava. Então eu tenho vários livros sem nenhuma revisão. E antes de tudo, no início, principalmente 2020, eu tinha tomado a decisão que eu iria revisar todos os meus livros, deixar eles prontos para publicação. E era isso que eu estava fazendo em 2021 com Subversão, que não é mais o nome dele, esse virou um apelido, tá? Outro livro que eu sofri para dar nome, mas Subversão acabou sendo um apelido porque ele é mais curto, mas ele tem outro nome. Então eu revisei toda a Subversão, comecei outro livro, e aí o que aconteceu foi que, vou falar mais depois no livro, mas eu publiquei um livro. E antes disso eu enviei ele para revisão crítica. Aprendi muita coisa, mudei muita coisa. E quando eu terminei a revisão, eu falei, gente, eu aprendi novas coisas e a revisão que eu fiz tá obsoleta, tá ruim, eu quero mudar. Não é o melhor que eu posso fazer. Duas coisas aconteceram. Primeiro, eu percebi que eu teria que revisar de novo Subversão quando eu fosse publicar ele. E que eu ia parar de querer deixar todos os livros prontos para publicação, porque não ia adiantar, porque eu estou sempre evoluindo. Então, eu decidi que a partir do momento que eu vou publicar um livro, eu começo a revisar o manuscrito que eu já deveria ter revisado. Então, vai ser assim. Agora vamos à meta, que era o meu desafio do ano, que foi uma estupidez, que seria publicar O Labirinto dos Elfos no Kindle. Qual é o problema dessa meta? Para quem, assim, não conhece o mundo literário, livro custa dinheiro. Quanto maior o livro, mais caro é. Eu estava desempregada, sem muita grana, e eu queria publicar o maior livro que eu tenho. Foi inteligente? Não. Eu cheguei a tentar publicar? Não, eu desisti a hora que eu descobri isso. Que quanto maior o livro, mais caro é. Então, novamente, eu não cumpri uma meta. Só que ao mesmo tempo, lembra daquela noveleta que eu escrevi lá no início do ano, curtinha? Eu falei, gente, esse é o livro perfeito pra mim publicar, que eu vou ter experiência, vai ser mais fácil de lidar com um livro menor e principalmente baixo custo. Então, novamente, não publiquei o Labirinto dos Elfos, assim, vai demorar um pouco pra mim publicar ele, mas eu consegui uma publicação e foi, assim, super feliz, super legal. Quem me acompanha no canal viu todo o processo através dos diários de escrita e, assim, foi maravilhoso, não vejo a hora de publicar o próximo. E a minha última meta, que era começar a estudar um pouco mais sobre escrita, porque, como eu disse antes, eu levava como hobby. Então, naquela época eu pensava que, tudo bem, eu já era ótima, maravilhosa, não precisava melhorar. E a partir do momento que eu comecei a levar isso como mais a sério, que eu queria melhorar, assim, eu percebi que eu precisava estudar, e essa foi uma meta. Eu queria, durante o ano, pelo menos, fazer um curso pago e estudar por fora. Eu fiz um curso de escrita criativa pago no início do ano, depois eu passei, assim, muito tempo sem fazer porcaria nenhuma, que me arrependo agora, porque eu falo, gente, por quê? Mas agora eu comecei a estudar mais assuntos aleatórios sozinha, pegando artigos da internet. Então, eu pego um assunto, prólogo, por exemplo, que foi o meu primeiro assunto, e eu procuro tudo sobre isso, disseco, coloco o que eu acho, o que eu não acho, monto um texto lindo, maravilhoso, que eu guardo pra mim,
e depois eu faço posts sobre o assunto que eu aprendi e coloco no Instagram. Então, se vocês quiserem conhecer esses posts, talvez ajudem vocês, o link do meu Instagram vai estar na descrição. Vai me seguir, vai me dar uma força. Talvez esses posts te ajudem a se tornar um escritor melhor. Pra mim, tá me ajudando, assim. É muito engraçado porque vocês devem estar pensando, não, mas eu sei o que é um prólogo, eu sei fazer um prólogo. Eu pensava até a mesma coisa, até eu descobrir. Tudo, eu falo, nossa, olha, isso aqui eu já fiz, isso aqui também, mas é errado. Isso aqui eu não gosto, então tá sendo uma coisa muito legal. Eu me arrependo um pouco de ter passado esse meio do ano sem fazer nada, mas, né, é o que aconteceu. Gente, eu espero do fundo do meu coração que meu rosto não esteja brilhando de suor. Eu acho que ele tá, porque tá muito calor e eu tô fechada no meu quarto, porque tem gente em casa e eu tô com muita vergonha de gravar. Então eu espero também que o som esteja bom o suficiente, principalmente porque eu não quero gravar uma terceira vez, pelo amor de Deus, não. Então, sem enrolação, vamos agora para as metas do ano de 2022, que eu vou fazer de tudo para cumprir ela. E eu vou seguindo o mesmo esquema que eu fiz nas metas de 2021. Então, a minha primeira vai ser finalizar um projeto já aberto, que no caso é A Vilã. Eu quero finalizar ele até março. Seria até fevereiro, mas a história, assim, tá foda. Então, eu coloquei um mês a mais. É uma história que ela tá me desafiando. É uma história que tá sendo difícil de escrever por N motivos. Uma coisa boa que eu acho que tá acontecendo, que desde ontem à noite eu sinto que as ideias estão mais inspiradoras, estão mais fluidas. Eu tava planejando, eu tava percebendo que eu tava tendo muita ideia legal. Eu tava com vontade de escrever. Então, momentos bons de A Vilã 2 estão chegando, ainda bem. Preciso adiantar essa história porque eu quero muito terminar ela para começar a próxima. Porque, né, como sempre, depois de finalizar o projeto, a gente começa outro. Então, a minha próxima meta vai ser escrever o livro da Lobinha em 6 meses. E aí vocês devem estar se perguntando, mas você não falou que você não ia colocar nome nos projetos, que você ia deixar tudo em aberto? Sim, mas essa história é uma história que eu tive no meio do ano, uma história que eu estou extremamente animada para escrever. Como já o apelido diz, Lobinha vai ser uma história de lobos, uma história que eu sempre quis escrever, porque eu sou muito fã de histórias de lobo, gente. É meu guilty pleasure. Eu adoro. E eu sempre quis escrever uma, mas eu nunca tive a ideia e eu nunca quis escrever mais do mesmo. Quem lê a história de lobo sabe que metade ela é do alfa, ela é do supremo. O ômega e o alfa. Clichê de título. E eu não queria uma coisa assim, sempre a mesma coisa. Eu queria uma coisa mais da minha cara, uma coisa diferente. E quando surgiu a ideia, eu me senti tão animada que eu não paro de ter ideia. Até hoje, assim, às vezes eu tô moscando, assim, aí eu começo a imaginar a cena. Então, é uma história que tá completamente já na minha cabeça. É uma história que tá anotada já no Word. Ela tem começo, meio e fim. É só literalmente pegar e escrever. E eu tenho certeza que assim que eu terminar A Vilã, eu vou colocar essa história. Eu tenho certeza que eu não vou desistir, nem que eu vou mudar de ideia, porque é uma história assim que ela tá sendo a minha maior motivação pra terminar A Vilã quando eu acabo me desanimando um pouco. Se tudo der certo, eu vou ficar com 3 meses ainda desse ano pra fazer alguma coisa. E esse é o momento de que minha nova meta, que é começar um projeto. Esse é um momento, assim, que eu vou deixar em aberto. Porque, gente, vão ser, contando com agora, são 10 meses. Daqui 10 meses eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Eu já tenho uma ideia de qual vai ser o projeto que eu quero escrever. É uma história que eu tive ideia a partir de um Twitter, que ele ficou bem famoso. Talvez eu coloque aqui pra vocês, bem talvez, tá? Que era de uma menina pedindo uma história de uma bookstore que tem o seu livro favorito e de repente esse personagem surge na frente dela. Eu gostei muito desse plot, desse prompt, desse... sei lá como eu chamo, e eu comecei a pensar muito, sabe? Ficando pensando no que eu faria, no que eu não faria, e a hora que eu percebi, eu tava com uma ideia muito legal. Não sei se eu vou escrever ela, como eu disse, é muito tempo, pode surgir uma história melhor e eu passo na frente, mas quase certeza que vai ser essa, por isso que eu vou deixar esse projeto em aberto. Agora, minha meta, que novamente será um desafio esse ano, é publicar 2 livros, pelo KDP, né? Porque não temos dinheiro nem público para uma editora. Essa vai ser uma meta mais desafiadora, como eu já disse, é o meu desafio. Vai ser difícil, eu não sei se eu vou conseguir completar por 2 motivos. O primeiro é dinheiro, não sei se eu vou conseguir juntar dinheiro para 2 livros, não sei nem quanto custa, porque o meu primeiro livro é uma noveleta, gente, então eu gastei R$360 nela, é barata. E vamos dizer que as histórias que eu escrevo normalmente, elas são grandes, muito grandes, então o valor vai ser bem diferente. E o segundo motivo é tempo. Eu sou extremamente lerda, tá? Pra vocês terem noção, Pequenos Desejos era pra ter saído no primeiro semestre de 2021, lá em junho, julho. Eu lancei em outubro. Então vocês podem perceber que eu sou bem lerda
Então talvez eu não tenha desenvoltura o suficiente para fazer isso, para conseguir 2 livros. Mas eu vou tentar, o importante é isso, tá? O primeiro livro que vai sair, eu já tenho uma ideia de qual vai ser O Canto da Sereia. É um livro que eu tô revisando ele. Já estou vendo isso para publicação, sabe? Mas, gente, eu tô ficando rouca, tá? Desculpa. Então, continuando. Esse é um livro que eu já tinha escolhido antes para publicar. É um livro que eu já tô trabalhando nele. Ele tá na última revisão. Em breve vai pra leitura beta. Então, esse é um livro que eu tenho certeza que vai acontecer. Eu já tô juntando dinheiro para isso. Eu já sei que vai ficar mais caro. Então, eu já tenho a maturidade suficiente para saber que vai ser esse. E o segundo livro do ano, possível, tomara. Eu ainda não sei qual vai ser. Eu tô deixando em aberto. Eu vou assumir para vocês que eu tenho uma lista da ordem que eu quero publicar o livro. Então, eu tenho uma ideia de qual vai ser esse livro, porém, eu vivo mudando essa ordem. Então, às vezes, eu me irrito com uma história, tipo, como eu tô me irritando com a vilã sempre, eu tô abaixando ela na minha lista, sabe? Então, por exemplo, se eu publicar 2 livros por ano, a ordem vai demorar 3 anos para chegar na vilã, de tanta raiva que eu tô, porque é uma história que tá me dando raiva. Eu gosto dela, eu amo ela, mas tá me dando raiva. Por enquanto, não vou dar títulos, eu já tenho uma ideia de qual seja, mas eu não vou contar, não vou me comprometer com vocês aqui. E a minha última, como vocês já devem saber, é sobre estudo, eu quero ler 6 livros sobre escrita no ano. Eu não tenho costume de me dar meta de leitura, eu acho que isso me prende muito. O máximo que eu posso fazer eu quero ler mais fantasia. Eu quero ler mais livros LGBTQIA+. Então, o máximo que eu posso fazer. Não é uma coisa que vai me prender, vai me obrigar a ler, entendeu? Gente, eu não gosto disso. Mas, nesse caso, eu acho que eu preciso de uma metinha pra me empurrar mais. E são 6 livros, então não vai ser algo tão ruim. Grana é apertada pra mim, então eu não sei se eu vou conseguir comprar um curso novo, sabe? Eu já comprei um esse ano do lançamento best-seller que eu tô fazendo. Tô estudando sempre pra continuar alimentando a minha rede. Eu acho que isso foi uma coisa muito boa. Porque eu estudo, eu transformo depois em conteúdo, isso é uma ótima forma para mim fixar o que eu aprendi. E eu ter esse compromisso de criar o conteúdo a partir do que eu aprendo, ele me faz ter que estudar, então eu não vou procrastinar. E isso tá sendo muito bom para mim, eu não tô procrastinando, pelo menos nisso. E talvez se eu pegar livros legais também, eu faço conteúdo a partir desses livros. No início eu não vou estar comprando, porque como eu disse, grana. E eu achei vários livros legais no Kindle, então eu vou estar conhecendo eles. Se vocês quiserem, posso trazer vídeo pra vocês sobre isso, se eu gostei, se eu não gostei. E eu acho que é isso. Embora tenha bastante metas, a única, assim, que eu tenho certeza que seja um desafio vai ser publicar um livro, mas tudo bem. Metas nem sempre são pra vocês se matar pra fazer. Minhas metas geralmente são bem confortáveis, porque eu só preciso ter uma meta, sabe? Eu não preciso pra continuar. Isso é o importante pra mim. E agora eu quero saber quais serão as suas metas esse ano. Se você cumpriu as que você já fez, me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei. Se inscreve no canal, vai me ajudar bastante. Vai ter muito vídeo no ano de 2022. Eu tô planejando muita coisa pra vocês. Compartilha esse vídeo para um amigo que é escritor e vai talvez gostar de saber das minhas metas, você vai gostar de compartilhar as deles e principalmente vai me seguir nas minhas redes sociais e também conhecer o meu livro Pequenos Desejos, que tá na Amazon, lindo, maravilhoso, meu bebê. Todos os links vão estar na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!